Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Pinhas, nós vamos hoje examinar ali dentro do livro de Bamidbar, o texto em Números, capítulo 25, e nós vamos examinar aqui, amados, no versículo, aleluia, no versículo, capítulo 25, versículo 11, amém? Versículo 10, que diz assim, é o início da Parashá, amém? Diz assim a palavra do Eterno, então o Eterno falou a Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, queridos, nós vemos aqui o que aconteceu. Nós vimos na Parashá da semana passada, que foi a Parashá Balaque, no final da Parashá, que Finéias, devido a seu zelo para com a honra do Eterno, seu ciúme para com as coisas do Eterno, ele matou, Zinri, e também Cosbe. Zinri era um israelita, que ele foi lá para buscar as filhas dos moabitas para poder se prostituir, e as filhas também dos midianitas. E uma coisa interessante, queridos, que a gente vê aqui, é que Finéias e Zinri, eles tinham duas visões diferentes. Por quê? Quando Balaão manda as filhas dos moabitas e dos midianitas atraírem os filhos de Israel para a prostituição e idolatria, elas convidaram aqueles filhos de Israel para irem até Baal-Peor, até Peor, que era o seu Deus, para ali praticarem idolatria e se prostituírem. Então, são dois pecados gravíssimos, que é a prostituição e a idolatria, para deixar Deus muito irado com aquele povo, e principalmente com a tribo de Simeão, amém? Dos simeonitas, amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Acontece que o Zinri, a filosofia dele era a seguinte, não vamos cometer dois pecados, não vamos ir lá idolatrar, vamos somente pegar as filhas dos midianitas e dos moabitas e trazer aqui para o arraial de Israel, e aqui eles iriam fazer a sua prostituição. Então, o Zinri, ele tinha a ideia de não cometer os dois pecados graves, trazendo as mulheres para o arraial de Israel, pelo menos não vai ter idolatria. Só que Finéias, ele disse, não concordo com isso. Não pode ter nem idolatria, nem prostituição. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Finéias, quando viu que Zinri tinha trazido Cosbe, que era a mulher midianita, para se prostituir na tenda ali entre o povo de Israel, ele pegou uma lança e transpassou os dois no ato. Amém? E aí o Eterno cessou a praga sobre os filhos de Israel. Amém? E é interessante que, apesar da Torá escrita não dizer que eram os 24 mil que morreram, eram da tribo de Simeão, entende-se que, na literatura rabínica, que eram todos da tribo de Simeão.
amém, que era a tribo também do Zinri, amém, que ele era príncipe de Simeão, ele era um príncipe em Israel, amém, e ele foi morto por Finéias. E Finéias, meus amados, o que Finéias ele traz e que o Eterno se agradou muito nele? Que o Eterno se agradou que Finéias não quis adotar uma postura de mornidão. Dizer assim, não, eu vou obedecer a Torá, 60% da Torá, ou 40% da Torá, ou 90%. Não. Eu vou querer obedecer toda a Torá. Eu vou lutar para obedecer toda a Torá. Então foi isso que Finéias fez. Finéias não concordou com Zinri, porque a ideia de Zinri, príncipe da tribo de Simeão, era o seguinte, não vamos idolatrar aquele Deus. Traz a midianita para cá e aí eles e os filhos de Israel se prostituem com as midianitas, pelo menos não comete idolatria, fica só na prostituição. Finéias não aceitou isso. Tanto é que ele não aceitou que a praga se levantou, a praga do Eterno se levantou entre o povo, amém? E Finéias atravessou Zinri e a mulher no ato, na sua tenda, e o Eterno prometeu para Finéias o sacerdócio perpétuo. Tanto é que Finéias sucedeu Eleazar depois como o terceiro sumo sacerdote de Israel. E Finéias foi muito abençoado pelo Eterno, meus amados. Finéias, nós não vamos falar nisso hoje, vamos falar amanhã. Amanhã, no comentário da Paraxá de amanhã, nós vamos falar exatamente que Finéias, ele é o profeta Elias. Mas isso nós não vamos falar agora. Mas, gente, entre Finéias e Elias tem mais de 500 anos. Nós vamos mostrar isso na Bíblia, meus queridos. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos agora, é o seguinte, a honra de Finéias foi, e que o Eterno mais se agradou dele, é que ele não concorda em meio pecado. Não, ele não concorda, nós vamos fazer muita coisa boa para poder compensar com o pecado. Não pode cometer pecado. Aleluia. Ele não aceitou a filosofia de Zinri. Zinri disse, nós não vamos idolatrar, mas podemos prostituir. Não. Não pode nenhuma coisa nem outra. Amém? Nós não podemos, não pode a pessoa idolatrar. O que adianta se a pessoa guardar o Shabat se está na idolatria? O que adianta a pessoa comer kasherut, né, os alimentos puros, mas se está na idolatria? Não pode. Amém? Então a pessoa tem que guardar toda a Torá para poder ser agradável ao Eterno. E é interessante, queridos, que Yeshua, ele vai falar isso. Se a gente for aqui, Yeshua HaMashiach, quando ele fala a igreja de Laodiceia, ele escreve em Apocalipse capítulo 3, verso 14, ele diz assim, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ele diz aqui, Yeshua, antes tu fora frio ou quente, ou seja, antes tu fora uma pessoa fiel ou uma pessoa muito ímpia, mas não seja morno, porque o morno eu vomito da minha boca. E Yeshua fala isso. Então esse assunto de, não, eu vou ser meio crente agora, vou ser crente ali, eu sou crente na igreja, eu não sou crente fora da igreja, irmão, esse aí é a pior qualidade para Yeshua. Yeshua está dizendo, a pessoa tem que ser crente, fiel em todo o tempo da sua vida. Por isso, meus irmãos, que de morno o inferno está lotado, amém? Mas está abarrotado de gente morna, de crente morno. Amém? Muitos. E a gente vai ver que o profeta Elias, que é o Finéias, amém? O Finéias é Elias. Mas lá em 1 Reis, capítulo 18, o Elias também fala, não adianta a pessoa ficar no meio termo. É isso que ele fala aqui em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando diz assim, quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, ele chega para o povo de Israel e diz as seguintes palavras. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Deus, segui o Eterno. Mas se Baal é Deus, segui Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias disse, olha, a pior coisa é ficar no meio do caminho. Ou você segue o Eterno, ou você segue Baal. Mas se ficar meio termo, o Eterno, essa é a pior situação diante do Eterno. Queimará mais no inferno, irmão, o morno, do que o totalmente ímpio.
É o que Yeshua fala, é o que Elias fala, é o que Finéias nos mostra aqui na Torá, meus irmãos. Então, queridos, que não nos acomodemos, porque todo o morno é exatamente aquela situação da pessoa que quer se dizer que é de Deus, mas pratica todas as coisas contrárias à Torá e às palavras de Yeshua. Amém? Ou se não pratica, não digo que pratique todas as coisas contrárias, pratica 50% contrário, é morno. Pratica metade fiel, metade infiel. Essa é a pior situação de alguém perante o Eterno. Então, queridos, vamos ficar aqui nesse primeiro comentário da Parashá Pinhas, que é Parashá, o nome é Finéias, né? Pinhas em hebraico. Finéias em hebraico é Pinhas. Então nós vamos ficar por aqui, amém, nesse Shabbat, e amanhã de manhã, amanhã na tarde, no nosso comentário da tarde, nós vamos falar sobre que Finéias é Elias, amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.